Então, meu povo, na primeira parte da aula, nós vimos, então, como é que a planta se desenvolve, né? A partir da germinação, com a formação da radícula e tal. Aí vimos tipo de raiz, classificação em relação ao meio, e tipo de raiz básico, fasciculada, pivotante, depois tipo de raiz subterrânea, tipo de raiz aérea, principalmente porque a aquática não tem muita coisa para a gente falar, tá? E agora nós vamos para uma segunda estrutura vegetativa da planta, da angiosperma, que é o caule, tá? O caule. Então, vamos lá? Vamos começar? Bora, tá? Então, caule. Uma das funções do caule é permitir a ligação entre a folha e as raízes. Então, o caule está entre a raiz e as folhas. Essa é uma das funções dele, tá? Ele possui gemas, já falei para vocês, gemas, que a gente chama de gemas laterais, gemas apicais. Dessas gemas, elas podem gerar ramos, que a gente chama de galho no popular, né? Ramo, galho no popular. Tá? Pode gerar flores, as flores, elas saem dessas gemas aqui, né? Que tem, só caule tem gema, tá? Raiz não tem gema, lembra disso, tá? Então, raiz não solta ramo, não libera ramo. Por quê? Porque ela não tem gema. Se tem uma parte subterrânea que solta ramo, não é raiz. Vai ser o quê? Caule. Se liga nessa dica aí, hein? Daqui a pouco eu vou fazer uma pegadinha com vocês, tá? Além dessas funções aqui, né, nós vimos lá que a raiz, ela fixa a planta no solo, absorve água e sais minerais, armazena a substância nutritiva. E o caule, além dele ligar a raiz à copa, eles também podem armazenar substância nutritiva, tá certo? E serve para reprodução assexuada, que não é o tema agora da gente, tá? Assim como a gente classificou a raiz em relação ao meio, os caules também são classificados em relação ao meio em caules aquáticos, se eles estiverem em contato com a água. Aéreos, se estiver em contato com o ar, que é a maioria dos caules que a gente vê, né? É o que a gente vê, na realidade. E os caules subterrâneos, e aqui também tem pegadinha, tá? Cuidado aqui. Então, tem raiz subterrânea, tem raiz aérea e tem raiz aquática. Tem caule aquático, caule aéreo e caule subterrâneo. Então, aquela brincadeira que eu faço, nem tudo que está debaixo da terra é raiz, tá certo? Pode ser de fundo também, ou pode ser caule, ok? Muito bem. Então, caules aéreos. Isso aqui é um caule, gente. Todo mundo conhece aqui a dona melancia. Tá? Olha, isso aqui é o caule da melancia. Tá? Ele está acompanhando o quê? A superfície do solo. Mas ele está em contato com o ar, então ele é um caule aéreo. Consegue se manter em pé sozinho? Não. Então, como é que a gente classifica esse caule? Classifica de rastejante. O que é um caule rastejante? É um caule que acompanha a superfície do solo. Mesmo que ele encontre um suporte, ele não trepa nesse suporte, ele não usa esse suporte como apoio para subir. Ele continua acompanhando a superfície do solo. A abóbora, o girimum, a melancia são exemplos de caule rastejante, estolão ou estolho. Tá? Então, isso aqui é um caule aéreo rastejante. Nós temos um tipo de caule aéreo que também não consegue se manter em pé sozinho. Está vendo aqui? Ó, isso aqui é o caule. Ele não consegue se manter em pé sozinho. Mas ele vai rastejando, se for o caso, e ao encontrar um suporte, ele se enrola nesse suporte e vai subindo. Ele trepa nesse suporte. Como é que a gente chama um caule que trepa num suporte? A gente chama de caules trepadores. Eles não possuem estrutura de fixação aqui. Tá? Eles vão só se enrolando e vão subindo. Então a gente chama eles de volúveis. Olha, o que é um caule volúvel? É um caule que ao encontrar um suporte, ele se enrola nele, mas não possui estrutura de fixação. Ok? Muito bem. Então,
Ah, ainda tem um detalhe, mas aí para o ensino médio não é muito. Tem caule que se enrola no suporte no sentido horário, destrógeno, e tem caule que vai no sentido anti-horário, destrógeno. Tá? Então, para a direita e para a esquerda. Tá? Então, isso é um detalhe que preciosismo, não precisa disso para o vestibular. Nunca vi, cair. Gosta de chuchu? Gosta? Isso aqui é um chuchu, ó. Pé de chuchu. Tá vendo aqui, ó, a plantação de chuchu? Ó, tudo isso aqui é chuchu. Que beleza, hein? Muita água, sais minerais e tal. Tem gente que gosta. Certo? Esse caule, o chuchu também, ele é um caule que se encontrar o suporte, olha aqui, tá vendo esse suporte aqui, ó, essas estacas aqui, é para ele trepar. Mas eles possuem umas estruturas que parecem uma molinha, que eles usam para se fixar aqui. Tá? Então, ele é um caule trepador também. Mas que tipo de caule trepador? Sarmentoso. Ah, professor, qual é a diferença do caule aéreo trepador sarmentoso para o caule aéreo trepador volúvel? O volúvel não tem estrutura de fixação e o sarmentoso tem. Por exemplo, a gavinha, aquela molinha que aparece, parece uma molinha, chama-se gavinha. Gavinhas, tá? Serve para fixação. Por isso que ele é um caule trepador sarmentoso, o chuchu. Maracujá, a videira, tá? Todos eles têm essa estrutura de fixação. A ervilheira, tá? Beleza? Então, que tipo de caule nós estamos falando? Aéreo. Que não consegue se manter em pé sozinho. Ou vai ser rastejante ou vai ser trepador. O trepador pode ser volúvel se não tiver estrutura de fixação e sarmentoso se tiver estrutura de fixação, o chuchuzinho aqui. Chuchu, beleza, para frente. Agora, existem caules aéreos que conseguem se manter em pé sozinho. Tá? Esses caules são chamados de caules aéreos eretos. Então, continuamos falando de caule aéreo. Falamos do rastejante, do volúvel e agora do ereto. Dos trepadores, melhor dizendo, e dos eretos. Aqui nós temos, sabe o que é isso aqui? Trigo. Um pé de trigo. Esse caule do arroz, do trigo, hortelã, pimenta, couve, a gente chama de haste, caule tipo haste. Esses caules, eles são frágeis, tenros e se mantém verde a maior parte do tempo, clorofilado, tá? Então, o que é haste na botânica? É um tipo de caule aéreo do tipo ereto. Ele é clorofilado, tá? E é frágil, não é lenhoso, ele é frágil, quebra com facilidade. Aqui nós temos um caule bem interessante. O que a gente observa aqui nesse tipo de caule, no bambu, na cana? Essa estrutura aqui, esse disco aqui, a gente chama de nó. Aqui é um nó do caule, aqui está saindo uma gema, ó, tá vendo? Aqui é outro nó, aqui é outra gema. Então, no caule tem nó, da onde saem as gemas. O espaço entre dois nós, a gente chama de entre nós. Então, entre nós aqui, como é que a gente chama esse intervalo entre dois nós? Entre nós, tá? Então, observem que ele não tem folha saindo aqui. Tá? São roliços, mais ou menos do mesmo diâmetro, desde a base até lá em cima. Aqui dentro, a medula dele pode ser oca, como no bambu, ou pode ser maciço, como na cana-de-açúcar. Consegue se manter em pé sozinho, está em contato com o ar. Então é um caule aéreo ereto. De que tipo? Ele fica verde o tempo todo, clorofilado, ele é frágil, ou ele tem uma certa resistência? Muita resistência. Então esse caule aqui é chamado de colmo. Colmo oco, por exemplo, do bambu. Tá? Vocês sabiam que o bambu veio da Índia? E o maciço da cana-de-açúcar. Quando você moe a cana-de-açúcar para fazer a garapa, você está moendo um colmo. Tá? O caule da cana-de-açúcar chama-se colmo. Tá? Ele é maciço porque a medula é cheia. Certo?
Ah, professor, qual é a característica mesmo do caule? Como nós e entre nós bem definidos, certo? Sem folha, sem ramos durante o seu percurso, tá? Mais ou menos do mesmo diâmetro da base até lá o ápice, tá ok? Bambu e cana-de-açúcar, por exemplo. E aqui? Que beleza! Né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam. Como é? De quem é esse poema? Olha que beleza de caule. Esse caule, ele é aéreo, está em contato com o ar. Tá? Mas a gente não vê aqui os nós e entre nós bem definidos, né? Mas ele é roliço, parece um poste. E as folhas só saem lá no ápice, certo? Então, as palmeiras, no nosso caso aqui, nossa região, buritizeiro, meu mano, açaizeiro, chegado no açaí? Então, tá? Buriti, açaí, coco, tudo tem esse aspecto aqui. É um caule aéreo, ereto, de que tipo? Estipe. Então, coqueiro não tem tronco. Tronco é outra coisa, galera. Coqueiro tem o quê? Estipe. Qual é o nome que a gente dá para o caule do coqueiro, do buritizeiro, do açaizeiro? A gente chama de estipe. Qual é a característica? Não solta ramificação no seu percurso, só lá na extremidade superior. Ok? E o caule mais conhecido, a gente chama desse jeito aqui. Ó. Observe esse caule, que beleza de caule, lenhoso. O seu diâmetro basal costuma ser maior do que o apical. Solta ramos, uma copa. Como é que a gente chama esse caule aqui? Ele é aéreo com relação ao meio, ele é aéreo. Ele é ereto, porque ele é lenhoso, tem consistência, se mantém em pé sozinho. Mas ele não se parece com esse aqui, não se parece com a arte, não se parece com como. Qual é o nome dele? Tronco. Isso aqui é o tronco da árvore, tá? Então, as frutíferas, as grandes árvores possuem o quê? Qual é o nome que a gente dá para o caule deles? Tronco. Para as palmeiras, estipe. Do bambu e da cana, colmo. Das plantinhas mais frágeis, hortelã, pimenta, as ervas, a gente chama de haste. Desde que eles consigam se manter em pé sozinho. Beleza? Olha que coisa maravilhosa, né? Então, vamos em frente. Modificações do caule. Caules modificados. Então, aqui nós temos um cacto. Tá? Ele armazena água, principalmente, né? Que eles são plantas xerófitas. Que são plantas xerófitas? São plantas de ambiente árido, com estresse hídrico, pouca água. Essa planta passou por um processo de adaptação evolutiva interessante, né? Possui um parênquima aquífero, armazena água para, quando se faltar, ela ter de onde tirar. Como é que a gente chama esse caule do cacto? Cladódio. Cladódio é o nome que a gente dá para o caule dos cactos, das palmas, do mandacaru, tá? Em geral. Beleza? Eles são carnosos, armazenam água, tá? Tem um outro tipo de cladódio, tá? O aspargo, que a gente chama de alfinete. Não sei se vocês têm essa planta em casa, tá? Então, são caules que também armazenam substância nutritiva, armazenam água, são bastante suculentos aqui, e eles ficam verdinhos, tá? As folhinhas, o caule aparece aqui também, tá? Então, esse aqui é uma modificação desse, tá? O cladódio. Como é que a gente chama ele? A gente chama de filocladódio ou filocládios, tá? É uma variação desse aqui, tá? Não costuma cair muito isso na prova, não. Trouxe mais como curiosidade para ilustrar melhor para vocês, já que é um assunto bastante interessante. E tem um terceiro tipo. Olha só que caule. Caule achatado, laminado. Olha, nem parece um caule, né? Você não está vendo folha aqui, porque o caule vai fazer a função da folha.
Ele é laminado assim, achatado, para poder aumentar a superfície de captação da energia luminosa para poder realizar a fotossíntese. Tá? Vocês conhecem essa planta? Já tomaram o chá dela? Sabe que planta é essa? Não? O nome do caule que a gente dá para ela. Quando vocês forem comprar lá nas casas que vendem ervas medicinais, esse caule é da carqueja. Já tomaram carqueja? Conhece carqueja? Então, quando for procurar uma carqueja, vocês observem bem que tem esse aspecto. A gente diz que esse caule é alado. Por que alado? Porque ele tem como se fosse asas. Tá? Do que nós estamos falando? De modificações de caules aéreos, tá certo? Continuando, olha que beleza, né? O que é isso aqui? Um limão, uma planta cítrica, né? Rica em vitamina C, fortalece o nosso sistema imunológico. Aqui é o caule do limoeiro, tá vendo o caule do limoeiro? E de quando em quando aparecem essas estruturas pontiagudas. Isso aqui é uma modificação do caule. Muita gente confunde. Isso aqui, essa estrutura pontiaguda aqui, caulinar, com a da roseira, que não é caulinar, tá? Então, como é que a gente chama essa modificação aqui? Uma estrutura pontiaguda, a gente chama de espinho. Então, espinho é da roseira, espinho é do limoeiro, da laranjeira. Lá na roseira é acúleo, é outra coisa. Mas a gente costuma chamar aquilo de espinho também, só que na botânica, espinho é esse aqui, de origem do caule, tá certo? Não vão confundir. Roseira não tem espinho. Roseira tem acúleo. Quem é que tem espinho? O limoeiro, a laranjeira, por exemplo. Beleza? Uma modificação do caule. E outra coisa também que muita gente tem bate-cabeça, embora não cobra muito isso na prova. Lembra disso aqui? Como é que a gente chama essa estrutura que parece uma molinha que serve para os caules se fixarem, aqueles que não conseguem, os volúveis, os trepadores, né? Aliás, isso aqui é sarmentoso, né? A gente chama de gavinha. E as gavinhas, gente, elas podem se originar de caule e elas podem se originar de folha, tá? No caso aqui é da videira. Da videira, ela se origina do caule. A gavinha se origina do caule. Tá certo? Então, como é o nome dessa estrutura aqui? Uma modificação do caule chamada gavinha. Lá da videira, do pé de uva, da parreira. Tá ok? Então, isso aqui, o que eu estou apresentando para vocês aqui nessas figuras? Caules modificados. Modificações caulinares. Tranquilo? Beleza. Agora, vamos falar um pouco sobre os caules subterrâneos. Tá? Caules que se desenvolvem embaixo da terra. Tá? Então, muito cuidado. Aqui nós temos uma situação de uma planta que é cobrado muito em prova. Muitas pessoas pensam que essa estrutura aqui, ó, aérea da bananeira, é o caule. Não. Isso é um pseudo-caule. A bananeira é toda traíra, tudo nela parece, mas não é. O caule verdadeiro está aqui no subsolo. E a gente chama de rizoma. Tá? Eu já falei desse caule para vocês lá nas pteridófitas, na samambaia. É um caule subterrâneo. Lembra que eu falei da reprodução da samambaia? Pois é, mesma coisa da bananeira. Se eu quiser um filho da bananeira, eu tenho que levar com isso aqui, olha, com um pedaço do caule para plantar lá na minha casa. Se eu levar só isso aqui, não vai nascer nada lá, vai morrer. Tá? Então, como é que é o caule da bananeira? Subterrâneo. Como é que a gente dá o nome desse caule subterrâneo? Rizoma. Tá? Daqui saem as raízes. Ó, tá? Depois a gente fala mais sobre outras partes da bananeira. Rizoma, caule subterrâneo. E aqui muita gente confunde. O que é isso aqui? A batata. Batata inglesa, batata paulista, não sei como é que vocês conhecem isso aqui. Batata. Batata de fazer batatinha frita. Tá? A batata, ela é um caule subterrâneo. Não é uma raiz. Certo? Raiz nós já vimos lá atrás. Raiz é o quê? Raiz tuberosa. E o caule?
Por que a gente come batata? Ah, porque é gostoso? Não, a gente come batata também. Mas também porque ela fornece para a gente o quê? A batata é rica em quê? Em amido, como a macaxeira, tá? Então a gente consome a batata para ela poder fazer a digestão do amido, vai produzir glicose para o nosso corpo para poder produzir ATP, tá certo? E então, qual é a característica desse caule? É um caule subterrâneo que armazena substância nutritiva. Caule é masculino, é ele. Que nome que nós demos para a raiz que armazena a substância nutritiva? Raiz tuberosa. E que nome nós vamos dar para o caule que armazena a substância nutritiva, como por exemplo a batata? A gente vai chamar de tubérculo, tá? Então caule é tubérculo. Então a batata, vou fazer um ensopado com batata. Você vai usar o quê? Tubérculo. Ah, eu vou usar macaxeira, você vai raiz tuberosa, tá? Então lembre-se, o que é um tubérculo? É um caule que armazena a substância nutritiva. Exemplo, a batata. Feito? Pois muito que bem. Mas professor, por que a batata está debaixo da terra? É caule, porque ela solta ramos. Você quer fazer uma experiência, pega uma batata lá na sua casa, espeta uns palitos de dente nela e coloca um pedacinho dela em água com um copo em contato com a água. Ela vai soltar ramo. Ou às vezes na geladeira mesmo, se a batata ficar muito tempo lá, começa a brotar uns negocinhos nela. Aquilo são ramos. E quem solta ramos é caule. Raiz não solta ramo. Professor, e a batata doce? A batata doce, a princípio, aquela roxa, ela é classificada como raiz tuberosa, tá? Ah, mas ela solta ramo também. É, mas a princípio, como eu disse, ela tem uma parte que é caule e uma parte que é raiz. Mas a parte mais importante dela é uma raiz, tá? Então, batata doce, raiz, batata inglesa, batata paulista, não sei como é que vocês conhecem, é um tubérculo, é um caule subterrâneo, nutritivo, ok? Rico em carboidrato. Cuidado, hein? Seguindo, e aqui? Cebola, certo? Então, já descascaram cebola? É, né? É a hora que chora. Todo mundo chora descascando cebola. Então, a cebola, aonde que ela cresce? Cresce debaixo da terra. Isso aqui é o caule da cebola. O que a gente come é o caule, tá? Aqui são as raízes, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Que nome que a gente dá para essa raiz aqui da cebola? Todas mais ou menos do mesmo tamanho, da mesma espessura. É uma raiz pivotante ou fasciculada? Fasciculada. Está saindo aqui desse disco aqui, ó, vocês já viram, né? E aqui é a cebola. A cebola se parece com o quê? Com um bulbo. O alho também tem o mesmo aspecto. Tá? Algumas plantas ornamentais também têm bulbo. Então, como é que a gente chama um caule subterrâneo que tem aspecto de um bulbo? Bulbo. Olha como botânica é fácil. Olha a pergunta que eu fiz. Como é que a gente chama um caule subterrâneo que se parece com um bulbo? Bulbo. Aqui a gente vai ver depois, o que a gente come aqui na salada, né, quem come, são os catáfilos. São as folhas modificadas que armazenam substância nutritiva. O caule, na realidade, está aqui dentro. Aqui por dentro, bem fininho. E aqui são as folhas que saem para a parte aérea, tá? Para poder fazer a fotossíntese. Isso acontece com a cebola, com a dália, com o alho, tá? São todos caules subterrâneos. Beleza? Muito bem. Então chegamos agora na última estrutura vegetativa das plantas, né? Já vimos a raiz, um pouco sobre elas, o suficiente para fazer a prova, né? Você vai lá acompanhar no livro verde, fazer as atividades do livro de sala e tirar dúvida com a gente, tá? Já vimos o caule também e agora a folha, tá? Para a gente concluir essa nossa aula maravilhosa sobre morfologia externa das plantas. Então vamos lá. As folhas, principal responsável pela fotossíntese.
Lembra que tem caule que fica verde, que se ele ficar verde também faz fotossíntese, só que a maioria dos caules depois deixam de ficar clorofilados. Tá? Também serve para respiração, para troca gasosa, também armazena substância nutritiva e, eventualmente, pode servir para reprodução. Tá? Realiza a troca gasosa, a transpiração, tá? Também, troca gasosa é uma coisa, transpiração elimina a água no estado gasoso. Partes de uma folha típica, tá? Então, o limbo, a parte laminar da folha, tá? Corresponde a formar uma lâmina de uma faca, chama limbo, tá? Região responsável pela fotossíntese, né? Por isso que ela é achatada para poder receber a luz, funcionar para receber a luz. Contém as nervuras principal e secundária, o pecíolo, que é aquele cabinho que liga a folha ao caule, tá? Conhecido como cabo da folha, e a bainha, às vezes algumas folhas têm, outras não têm, tá? Que é uma parte, a base dilatada, que une a folha ao caule. Tá? Então, bainha, pecíolo e limbo são as partes integrantes de uma folha completa. Se faltar alguma dessas partes aqui, a folha é chamada de incompleta. Tá? Muito bem. Vamos considerar a folha completa. Então, aqui nós temos uma modificação da folha aqui chamada espícula. Tá? Sai aqui, algumas têm, outras não têm. Aqui a bainha, a parte dilatada. Esse cabinho aqui é o pecíolo, aqui por dentro tem os vasos condutores de seiva. A parte laminar aqui é o limbo. No limbo, nós temos a nervura principal, essa aqui, e as nervuras secundárias. Ok? Então, essas são as partes principais da folha. Órgão vegetativo super importante, né? Por causa da fotossíntese. Principais tipos de folha. Não vamos abordar muito porque isso aqui é um universo imenso, né? Tem as folhas classificadas de acordo com as nervuras. Como é que a nervura se dispõe no limbo. Então tem as folhas paralelinérvias, porque as nervuras ficam paralelas. Isso aqui é típico das monocotiledôneas, gramíneas. Tá? E tem as folhas que são reticulinérvias, tá? Típico das dicotiledôneas, tá? Tem nervura central com várias ramificações iguais àquelas que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui na figura, nós temos uma folha típica de uma dicotiledônea. Como é que é chamado essa nervura aqui? Reticulinérvia, formando o retículo, lembra retículo? Rede, tá? E essa aqui, uma folha típica de uma monocotiledônea com as nervuras paralelas. Então, a gente chama essa folha de paralelinérvia. Aqui, assim como a gente usou lá para a raiz, fasciculada e pivotante, aqui nós usamos também a folha para diferenciar dicotiledônea de monocotiledônea. Beleza? E aqui, então, para a gente não entrar muito em detalhe, folha simples. Folha simples do limbo só sai, ou de um pecíolo só sai um limbo, olha aí, ó, tá? São todos tipos de folha simples aqui, trouxe uma variedade para vocês. E aqui a folha pode ser composta. Então a folha pode ser completa ou incompleta, pode ser simples ou composta. De um pecíolo sai vários limbos, tá? Se acabar em número ímpar, é uma ímpar-impenada. Parece uma pena e acabou em número ímpar. Se esses limbozinhos aqui, folíolos, acabar em par, a gente chama de par-impenada, de par. Uma pena que acaba com par. Se parecer com a palma da mão, como da mandioca, da cannabis, a gente chama de digitada, como se fossem os dedos da mão, tá? E se cada divisão do limbo aqui, se o limbo for subdividido, a gente chama de recomposta. Ela é composta 2 vezes, tá certo? Então, na minha época de ensino médio, era colégio agrícola, eu tive que fazer um herbário. O que é um herbário? Coletar vários tipos de folhas e pôr para secar, classificar, colar na cartolina para poder apresentar, bastante interessante. Mas para o vestibular isso aqui pouco cobrado,
Tá? Assim como tem caules modificados, também tem folhas modificadas. Então, temos as sépalas e as pétalas. Nós vamos estudar isso nos órgãos reprodutivos, porque elas estão presentes nas flores. As flores são órgãos reprodutivos. Tá? Então, aqui, um botão se abrindo. Essa parte verde aqui são as sépalas. O conjunto de sépalas vai formar o cálice da flor. Aqui é o receptáculo floral. Tá? E essa parte colorida aqui, dessa roseira, dessa rosa, são as pétalas. O conjunto de pétalas a gente chama de corola. Então, um conjunto de sépalas forma o cálice, essa parte geralmente verde, e o conjunto de pétalas forma a corola. Sépalas e pétalas são folhas modificadas, beleza? Atrair, né, os agentes polinizadores. Os cotilédones, falei para vocês lá do processo da germinação, estão presentes nas sementes, as monocotiledôneas, dicotiledôneas. Então, nós temos aqui os cotilédones, tá? E aqui liberando, então, aqui uma folhinha, tá? Contém reserva nutritiva para essa planta se nutrir enquanto essa folha não tiver clorofila para fazer fotossíntese. As brácteas, tá? Então são localizadas na base de flores e pode ser vistosa. Muita gente confunde a bráctea com a flor. A bráctea não é uma flor, a bráctea é uma folha modificada, no antúrio, no copo de leite. Trouxe aqui para vocês o copo de leite, olha que bonito esse copo de leite. Aonde está a flor aqui? A flor é esse dedinho aqui, ó. Isso aqui chama-se bráctea. Se fosse no antúrio, aquele vermelho, seria bráctea também. Tá? Nas bougainvillas, essas plantas tem muito aqui na cidade. Aquela parte colorida são as brácteas. No meio tem 3 florezinhas. Tá? Então são chamadas de folhas modificadas. Ainda falando de folhas modificadas, nós temos essas folhas aqui que são típicas das gimnospermas, dos pinheiros, que nós já estudamos, são plantas de clima temperado, tem a parte da neve, do frio, então elas parecem uma agulha. Como é que eu chamo folhas que se parecem com uma agulha? Acículas. É uma folha acicular. Acicular significa que se parece com uma agulha, pontiagudo, uma adaptação para a neve. Tá? Senão a neve ia cair no limbo e ia queimar a folha. Outra modificação interessante são na droséia, nas folhas das plantas que a gente chama de carnívoras ou insetívoras, que tem um inseto. Elas servem como armadilha para atrair o inseto e aqui elas vão liberar ácidos que vão digerir esse inseto. Tá? Então isso aqui são folhas modificadas, isso aqui tem sensibilidade para fechar. Aqui é uma armadilha, tá? E aqui, já falei para vocês, lá no caule, eu falei que isso aqui, essa estrutura para fixação desses caules, trepadores, sarmentosos, a gente chama de gavinhas. Lembra que eu falei que as gavinhas podem ter origem em caule, mas também pode ser folhas modificadas, tá? Como é o caso das ervilheiras, ok? Muito bem. E, por fim, outra folha modificada. Toda a gente tem por costume chamar estrutura pontiaguda de espinho. Aqui é do cacto, então aqui é o espinho do cacto. O que é o espinho do cacto? O espinho do cacto é uma folha modificada. Isso aqui é a nervura principal da folha, que ficou lignificado, e o limbo foi reduzindo. Por quê? Porque essa planta vive em ambiente onde tem escassez de água. E 90% da água que a planta absorve, ela perde para o meio na forma de vapor, através dos estômatos. E onde estão os estômatos? Normalmente estão na folha, no limbo. Então essa planta, no processo de adaptação evolutiva, ela foi diminuindo, foi sendo selecionada. Quem tinha o limbo cada vez menor, né, foi sobrevivendo até chegar nessa estrutura aqui. Então lembre-se, essa estrutura do cacto é uma folha modificada que a gente chama de espinho.
ok? Lembra que eu falei do espinho lá do limoeiro, tá? Uma modificação do caule, aqui é uma modificação de quem? Da folha. Olha os detalhes. Gavinha pode ser do caule, pode ser da folha. Espinho pode ser do caule, pode ser da folha. Folha modificada na forma de espinho, do cacto. Caule modificado na forma de espinho, limoeiro. Ok? Gavinha do caule, da uva, da videira. Gavinha de folha, da ervilheira. Ok? Então, galera, nós vamos encerrar nossa aula sobre morfologia externa das plantas aqui, tá? O assunto, pelo menos em relação aos órgãos vegetativos, tá? Depois vem os órgãos reprodutivos. Nós vamos resolver algumas questões do material de vocês, tá? Futuramente, nos próximos encontros, para a gente poder dar continuidade, né, nesse assunto, fixar bem, para que vocês consigam ter sucesso lá na prova. Ok? Então, tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.